Pai, obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de nos encontrarmos mais uma vez e, como igreja, nos debruçarmos a Tua palavra. O Senhor tem sido muito gracioso para conosco, nos dando grandes oportunidades de conhecermos a Tua vontade nesse dia pela revelação do Teu Espírito. E aquilo que o Senhor tem a dizer à igreja, da minha graça de transmitir nesta noite, Senhor, de forma clara, objetiva, e que haja encontro no coração dos irmãos, guarida no coração, e que eles possam responder a isso com transformação profunda no nome de Jesus, das suas vidas. Amém. Cada ano de vida que a gente tem, que a gente passa, tem muito significado para cada um de nós. Mas 20 anos é uma fase da vida muito boa e muito linda e muito expressiva. É a nossa idade como igreja. Sobretudo porque é nesse período da vida que uma pessoa geralmente ela toma consciência da sua identidade. E uma pessoa entende a sua identidade quando ela tem claro a sua origem, quando ela conhece a sua natureza e quando ela entende o seu propósito. E foi isso que Deus nos deu nesses últimos 2 anos. Uma consciência clara de quem somos. Isso nos deu um lema. E nós vamos dizer juntos aquilo que traduz a nossa essência. Amém? Então vamos dizer: somos a família de Deus na terra, e a nossa missão é representar a família divina, dando materialização às virtudes de Cristo em nós. Então hoje, nós sabemos que fomos chamados para viver o amor de Deus, manifestar a vida de Cristo e promover a comunhão. Isso faz da Igreja Ágape uma igreja completa, segundo a vontade de Deus para a sua igreja. Porque o propósito de Deus é que aquilo que eu faço revele quem eu sou e a partir de onde eu vim, eu possa manifestar essa realidade. E nós viemos do amor, da graça e da comunhão, nós viemos da Trindade, como nós cantamos e como já foi dito aqui. Então eu queria que você pensasse por alguns segundos nessa evolução nossa, nesse crescimento, nesse desenvolvimento que já tivemos ao longo desses 20 anos. E você respondesse para você mesmo, qual o impacto que a igreja causa na sua vida? Você já pensou nisso? Quando você ouve Ágape, vê Ágape, o que vem à sua cabeça? Isso desperta em você profunda admiração pela sua comunidade. Você se sente parte dessa família. Você se sente abençoado por ela. Você tem consciência de que quem você se tornou é resultado do cuidado da Ágape com a sua vida, que todos esses anos vem cuidando de você, alimentando espiritualmente você, pastoreando e orientando você para garantir a você e a sua casa uma vida estruturada e abençoada, tal como um pai faz com seus filhos, tal como uma família faz com seus membros. Você tem isso na sua mente, no seu coração? Eu queria que você começasse a dar essas respostas nesses próximos segundos que eu vou dar a você para refletir sobre essa realidade. Eu acredito que todos vocês, assim como eu, temos muito a agradecer a Deus por esta linda igreja. Então nós podemos dizer obrigado, Igreja Ágape, mas antes de dizermos obrigado, Igreja Ágape, eu gostaria de levá-los a entender o termo obrigado. E quem fala sobre isso é o professor Dr. Antônio Sampaio de Nóvoa, reitor da Universidade de Lisboa, numa visita dele ao Brasil. Vamos escutar o que ele diz
sobre o termo obrigado. Se me derem mais 2 minutos, explico-vos o que é que quero dizer com a palavra agradeço. Há uns meses atrás estava eu em Brasília a preparar a aula magna da Universidade de Brasília e vinha-me à cabeça que queria agradecer aos colegas brasileiros tudo o que me têm dado e tem sido muito. E vinha-me à cabeça o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Todos aqui saberão que o Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino tem 3 níveis de gratidão. Um nível mais superficial, um nível intermédio e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível do reconhecimento intelectual, o nível cerebral, o nível cognitivo do reconhecimento. O segundo nível é o nível do agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. E o terceiro nível, mais profundo do agradecimento, é o nível do vínculo, é o nível de sentirmos vinculados e comprometidos com essas pessoas. E de repente descobri uma coisa na qual eu nunca tinha pensado, que em inglês ou em alemão se agradece no nível mais superficial da gratidão. Quando se diz thank you ou quando se diz zu danken, estamos a agradecer no plano intelectual. Que na maior parte das outras línguas europeias, quando se agradece, agradece no nível intermediário da gratidão. Quando se diz merci em francês, quer dizer dar uma mercê, dar uma graça. Eu dou-lhe uma mercê, eu estou-lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias em espanhol, ou gracia em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu e é nesse sentido que eu lhe agradeço, é nesse sentido que eu lhe estou grato. E que só em português, que eu conheça, que eu saiba, é que se agradece com o terceiro nível. O terceiro nível, o nível mais profundo do Tratado da Gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Fico-vos obrigado. Fico obrigado perante vós. Fico vinculado perante vós, fico-vos comprometido a um diálogo, agradecendo-vos o vosso convite, agradecendo-vos a vossa atenção, fico obrigado, vinculado a continuar este diálogo e a poder contribuir, na medida das minhas possibilidades, para os vossos projetos, para os vossos trabalhos, para as vossas reflexões, para o vosso diálogo. É esse diálogo que quero e é nesse preciso sentido que eu vos digo muito obrigado. Então agora quantos podem dizer muito obrigado, Igreja Ágape? Aleluia. É bom dizer sabendo o que a gente está dizendo, não é? O profeta Malaquias disse: é tarefa dos sacerdotes ensinar a verdade. As pessoas olham para eles e esperam orientação. O sacerdote é o mensageiro do Senhor dos exércitos de anjos. Então eu acredito que a melhor forma de garantir a saúde da igreja e o seu bom desenvolvimento é oferecer-lhe uma boa orientação, ensinar a verdade. E este é o propósito da minha vida diante de vocês, a minha vinda hoje e sempre. Ensinar a verdade e trazer uma orientação. Nós, pastores, temos essa incumbência. No domingo passado, o Eliseu, um dos nossos pastores, nos trouxe uma verdade gloriosa sobre o amor de Deus por nós. Eu acredito que foi extraordinariamente confortante para todos sabermos que nós estamos no centro do amor de Deus. Isso tira qualquer desconfiança sobre a disposição de Deus Pai em nos abençoar. Todo pai sabe o que significa abençoar um filho. Até o pai mais sem noção conhece o desejo de se doar ao filho. E Jesus, explicando a paternidade de Deus aos seus discípulos, lhes disse: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe o pedirem. Então pode pedir. Tem necessidades? Pode pedir. O Pai vai abençoar. Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. O que eu tenho dificuldade de compreender, muitas vezes, é a correria das pessoas, é o desespero atrás das bênçãos, é a ganância por ter as bênçãos, quando, na verdade, o Pai nos prometeu o contrário. Não precisa correr atrás, não precisa duvidar que Ele vai dar, não precisa elaborar formas de barganhar as bênçãos, não precisa ficar ansioso por nada. A bênção é que corre atrás dos filhos de Deus. Olha que coisa linda Deus disse ao seu povo. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E ele dá uma lista interminável de situações em que ele está absolutamente disposto a intervir na nossa história a nosso favor. Bênçãos na cidade, bênção no campo, sobre as colheitas da sua terra, sobre os filhos, sobre os filhotes das suas crias, sobre a sua cesta de pão, sobre tudo o que fizerem. Depois ele ainda diz que derrotará os inimigos que atacarem vocês, vão fazê-los fugir por muitas direções, e ele ordenará bênçãos sobre as finanças, bênçãos sobre as suas mãos, sobre o seu trabalho, e a lista é enorme. Depois você entra lá e lê, e é lindo, a ponto de todos os povos da terra darem testemunho da vida que vocês vivem sob o nome de Deus que está sobre vocês, e eles terão grande respeito por vocês. Tudo isso é a promessa de um Pai absolutamente disposto a abençoar os seus filhos. Agora, há condições impostas. Coisa de pai, né? Coisa de pai. Alguém aqui conhece algum pai que dá o seu sim, ou que deixa ir, que permite alguma coisa, ou presenteia sem dizer, mas ó... a orientação está no DNA do pai. Não é pegação no pé, não é forçação de barra. A orientação está no DNA do pai. E qual é a orientação do Pai eterno? Se obedeceres fielmente e forem diligentes em cumprir as orientações que eu estou te dando, então estas bênçãos virão e te alcançarão. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia não está falando de um mago, a Bíblia não está falando de um bruxo, ela está falando de um pai orientador cujo poder atribuído aos filhos está nos princípios que ele estabelece. Então, o filho tem que obedecer o princípio para experimentar o poder e a bênção garantidas pelo Pai. Entenderam? Então, somos garantidos no amor. Fomos gerados no amor de Deus e estamos no centro da vontade, estamos no centro do amor de Deus Pai. A nossa natureza também está claro para nós. Nosso desafio como filhos é replicar as virtudes de Cristo. E para isso o Pai nos colocou no Filho Jesus, o Cristo. Estar em Cristo nos fala de um lugar de relação, um lugar de identidade, um lugar de intimidade, um lugar de conhecimento, um lugar de encontro. Estar em Cristo é o lugar onde eu sou completo, é o lugar onde ainda posso ter muitos defeitos, mas eu vou corrigir o que precisa ser corrigido, porque eu tenho perspectiva, eu tenho uma referência de quem ser.
Em Cristo é o lugar da minha segurança. O diabo nunca mais vai poder mentir a respeito de quem eu sou. Ele pode levantar alguém para colocar dúvidas sobre o que eu faço. Ele pode levantar alguém para disseminar opiniões obscuras a respeito do meu comportamento, mas ninguém poderá duvidar da minha identidade, porque eu sei o meu onde, eu sei o lugar em que eu estou, e isso define quem eu sou, e isso direciona o que eu tenho a fazer. Mas há uma terceira coisa que eu queria afirmar para você hoje aqui, que tem a ver com a pessoa e a obra do Espírito Santo na nossa vida. Uma das heresias mais comuns que estão pregando hoje na igreja é a ideia de que a salvação se consuma na graça. E a salvação, ela não se completa na graça. A salvação, ela é gerada no amor, ela é revelada na graça, mas ela se completa na comunhão. Então, a obra da salvação se completa na comunhão. Você pode dizer isso comigo? A obra da salvação se completa na comunhão. Eu acredito e espero que o Paulo Júnior fale mais sobre isso quando ele estiver aqui a semana que vem. A tese é dele, mas ele está muito correto, que está completamente amparado pela teologia e pela Bíblia. Então vai ser muito bom ouvir sobre essas coisas do próprio Paulo. Mas o problema é que nós estamos vivendo um evangelho que nos convida a desfrutar da graça sem objetivar a comunhão do Espírito. Por isso que o apóstolo João vai dizer: eu estou escrevendo estas coisas para promover comunhão entre vocês. Ele está falando da igreja. Eu estou escrevendo estas coisas para promover comunhão. A comunhão com a Trindade e a comunhão uns com os outros. E a nossa alegria, então, será completa. E o problema é que a igreja, de modo geral, está pregando um evangelho não relacional. Nós estamos pregando um evangelho religioso que não tem consciência relacional. Ele não pretende a relação, ele não tem a intenção de conduzir as pessoas à relação. É um evangelho de salvação de indivíduos. E quando a salvação, na verdade, só é salvação relacional, quando ela é comunitária. Não há salvação individual, só há salvação relacional, porque Deus não nos vai salvar como indivíduos. Ele vai nos salvar como família. Por isso a igreja é família. E a grande revelação de Deus nesses dias em que se aproxima a volta de Cristo Jesus para tomar a sua igreja. Em muitos lugares, a igreja está sendo descoberta como uma família. Porque Deus não se revela a indivíduos. Deus se revela à relação. Deus só se revela aonde há 2 ou 3 em comunhão. Não é o Paulo Júnior que disse isso, nem eu. É Jesus quem disse. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, individualmente, eu não sou templo do Espírito. Eu só sou templo do Espírito relacionalmente. Esse é o papel da igreja. Isto é a igreja. O seu próprio nome, eclesia, é ajuntamento. Então, o que a igreja, de modo geral, está fazendo no mundo hoje é proselitismo. Porque nós estamos convertendo pessoas à nossa pregação, mas nós não temos uma boa relação para apresentar a eles.
Uns anos atrás, meu amigo pastor Hernandes Dias Lopes, convidado para pregar na nossa igreja, trouxe uma palavra extraordinária, como sempre faz, sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E eu me lembro de ele ter iniciado aquela pregação perguntando: como vai a igreja aqui? E ele mesmo deu a resposta dizendo: seja lá como ela esteja vivendo ou que ela esteja enfrentando, a resposta sempre será 3. Ela vai muito bem, obrigado. Ela vai mais ou menos, ou ela vai mal. Porque sempre haverão pessoas na igreja que olharão para ela e haverão muito bem. Haverá grupos que dirão: ela poderia estar melhor. E haverá sempre aqueles que haverão bem mal. E ele afirmou: nenhum grupo está errado. E eu fiquei pensando no que meu amigo disse. Porque quando a gente ouve as impressões das pessoas, a gente pensa logo no julgamento que as pessoas estão fazendo da igreja, naqueles olhares maldosos que estão sendo lançados sobre a igreja, e a gente vai logo ficando na defensiva, não é? Mas considerando que a igreja somos nós, a questão não deveria ser como a igreja se encontra, e sim como eu próprio me encontro. Como eu me encontro. E aí há momentos que eu vou muito bem, obrigado. Há outros que eu estou mais ou menos, não estou tão bem quanto gostaria. E há momentos que eu estou muito mal. E isso não exclui o pastor, nem a família do pastor, porque todos nós somos igreja também. De qualquer forma, eu acredito que o agente regulador do estado de espírito de uma comunidade é o pastor. Porque a principal tarefa do pastor, o papel do pastor, é cuidar do rebanho, é cuidar da saúde do rebanho. Lembram das últimas palavras de Jesus antes de subir ao céu? Jesus tem uma conversa com Pedro e ele pergunta enfaticamente: Pedro, você me ama, cara? E Pedro responde: eu te amo, Senhor. E Jesus diz: cuida das minhas ovelhas. E Jesus faz isso por 3 vezes para não deixar dúvidas para Pedro do chamado de Pedro. De modo que o nosso trabalho pastoral é manter os olhos abertos sobre o rebanho de Deus, para fazer com que a igreja esteja cada dia melhor. E, se possível, cada vez menos pessoas se sentindo mal no nosso meio. Eu aprendo muito com os meus atendimentos. E num desses dias eu estava conversando com uma irmã, uma ovelha muito amada do meu coração, e ela vem enfrentando provas muito difíceis em sua vida, e ela estava me contando dos seus momentos de tribulação. E num certo momento, ela desabafou: eu me vejo muitas vezes sozinha em minhas lutas. E eu perguntei: mas por quê? Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos à sua disposição. Você não pode se sentir sozinha. Além do mais, a sua célula é composta por ótimas pessoas. E os seus líderes são um dos melhores líderes da igreja. E ela disse: não, é que eu disse para eles que eu queria ficar quieta. E aí ela completou em tom de brincadeira: que no fundo eu achei que eles não iam ser tão obedientes. Mas isso mostra uma questão muito séria a respeito de nós, da qual a Bíblia nos alertou. É que a queda e o pecado, eles fizeram com que os nossos sentimentos fossem deteriorados.
E agora os nossos sentimentos mentem. Os sentimentos são enganosos, mais do que tudo. O sentimento tem uma linguagem, e ele tem uma expressão. E ambas, tanto a linguagem quanto a expressão, mentem, são mentirosas. Porque ele nos faz dizer coisas que não queríamos dizer e ter atitudes que não gostaríamos de tomar. Então os sentimentos, eles estão corrompidos pelo egoísmo, porque agora eles estão sempre a serviço do nosso benefício próprio. Então, os sentimentos não dirigidos por uma consciência cristã não são expressão da verdade nenhuma. Não há verdade nenhuma nos sentimentos quando eles não são dirigidos pela consciência cristã. E por isso não são confiáveis. Então, olha aqui, não se deve acreditar neles, nem no que ouvimos e nem no que vemos. E, irmãos, a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa é ela se deixar levar pelos seus sentimentos. Porque nada, absolutamente nada se sustenta fora da vontade de Deus. E os nossos sentimentos, o que eles mais gostam, é de estar fora da vontade de Deus. Então não há nada pior do que ser levado pelos sentimentos. Mas aquela irmã me disse uma coisa que me tocou profundamente. Ela disse: mesmo quando as pessoas dizem não querer ninguém por perto, elas querem. Porque ninguém consegue, de fato, lidar com a sua própria alma e com os seus problemas sozinhos. Em outras palavras, ela estava me dizendo: pessoas precisam de pessoas. Você pode repetir isso comigo? Pessoas precisam de pessoas. E sabe por que a amizade se tornou uma questão essencial para a nossa jornada na Ágape? Porque tanto o pai como o filho, eles expressaram seu desejo de serem nossos amigos. Isso é impressionante. No Velho Testamento nós vemos que o Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. No Novo Testamento nós temos Jesus, que disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Você sabe por que tanto o Pai quanto o Filho Jesus ofereceram a sua amizade? Porque a amizade é o que nós temos de mais importante em nós para oferecermos ao outro. Presta atenção no que eu vou dizer. O ciclo do amor não se completa sem doação, sem partilha. Água parada, ela apodrece. Então não é só receber e acumular e deixar esse amor todo de Deus parado na vida. Ele vem como água jorrando sobre nós. Aliás, nós nos tornamos uma fonte. E a fonte que se brota em nós é uma fonte de águas vivas, que vem, que flui do interior para fora. Não há nada parado. Qualquer relação com o amor em que nos deixa tudo isso vinculado a nós e preso em nós, apodrece. Então, a amizade é o duto, é o
cano por onde se derrama o amor que nós recebemos do Pai. Foi o desafio do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual? A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Não existe amor sem esvaziamento de si. Aí, sabe quem é o melhor agente de cura para quem não se encontra tão bem, ou se encontra mal na igreja, ou como igreja, ou na sua vida cotidiana? É o amigo. É o amigo. Uma pessoa pode perder tudo na vida, mas se ela tiver amigos, ela não perdeu nada. Portanto, amizade não é algo que a gente procura, ou escolhe, ou espera. A amizade é algo que a gente oferece, e é o bem maior que nós doamos ao outro, a nossa amizade. Quando eu digo que pastores não estão excluídos de passarem por momentos difíceis que afetam profundamente sua alma, as pessoas nem acreditam. Às vezes eu estou tentando ajudar alguém na sua dor, e ele diz: pastor, você é uma pessoa que nunca vai saber o que eu estou vivendo, porque vocês são uma exceção, vocês não conhecem esse tipo de enfrentamento. Engano. Eu já passei por situações angustiantes inimagináveis. Madrugadas dizendo para mim mesmo: você não vai morrer. Você não vai infartar. Você não vai infartar. Aguenta firme. Deus é com você. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Aguenta. Não infarta agora. E eu ficava ali acalmando a minha alma. E a única força que eu encontrei para sair de algumas situações emocionais foi o amor e a amizade da família consanguínea, da minha esposa, dos filhos, dos netos e da família da fé. Amigos que me confortaram, amigos que oraram por mim, amigos que acreditaram em mim, amigos que estiveram comigo segurando a minha mão enquanto eu passava pelo vale sombrio da vida. De modo que a nossa necessidade de amigos, a necessidade de comunidade é preemente, porque sozinho não se chega a lugar nenhum. E Jesus nos promete que na vida de comunhão, na vida de congregação, na vida de comunidade, fortalecidos pela amizade, Ele nos promete que o seu Espírito há de se derramar como não se derrama em nenhuma outra circunstância, em nenhuma outra situação. Porque o propósito final de Deus é a comunhão dos seus filhos. De modo que ele seja conhecido na unidade do Espírito, no relacionamento e na comunhão produzida pelo Espírito Santo. Relacionamento é essencial. Diga comigo, relacionamento é essencial. Por isso que para nós essa coisa de amigos espirituais, de estarmos reunidos em grupo, cultivando amizade, comunhão, não é um método. Não pensa que nós temos um método.
O que Deus nos deu foi uma visão da vida da igreja, a visão dele, de uma igreja que se sustenta na amizade e na comunhão. Porque a fé cristã é uma fé de amizades. E é muito importante que você saiba que a nossa relação também é um lugar. Nós somos o ambiente dos nossos irmãos. Jesus destruiu a figura do templo, mas ele não destruiu a relação. E ele disse que nós somos agora a casa de Deus. Então, quando hoje eu digo, eu vou à casa de Deus, isso representa que a casa de Deus são as pessoas que eu encontro e que eu abraço, a quem eu me ofereço em favor delas. Entender que somos a casa de Deus é nos conscientizarmos que nós somos, primeiramente, o ambiente do Espírito Santo e somos igualmente o ambiente de outros filhos de Deus. Então a gente tem de cuidar do ambiente, a nossa alma, o nosso coração, que é sede dos nossos sentimentos. Assim como a nossa casa é um ambiente que a gente limpa constantemente, para que ela se torne um ambiente agradável para estar. Da mesma forma, a gente começa a limpeza do coração, destruindo argumentos contra o outro. Porque o argumento, irmãos, não é apenas uma porta fechada para o outro. Nossos argumentos são armas de destruição de nós mesmos. Então é assim. Nós estamos em Cristo, eu estou em você, você está em mim e o Espírito Santo está em nós. Certo? É o que a Bíblia diz, está certo? Então nós somos um ambiente especial que deve ser cuidado para receber como hóspedes a Trindade e o outro. Vocês estão compreendendo a importância disso? Eu vou concluir dizendo, o que faz uma igreja funcionar, o único elemento que leva uma igreja a se identificar com a igreja sonhada por Deus, é a comunhão. É uma igreja que harmoniza os seus relacionamentos. Para isso nós precisamos ser proativos. Essa é uma palavra, parece não muito adequada para a igreja, porque é um termo muito comum no meio empresarial, mas proatividade significa mais do que simplesmente tomar uma iniciativa. Proatividade implica que nós somos responsáveis por nossas próprias vidas, e o nosso comportamento resulta de decisões, e não das condições externas, ou de condições emocionais ou sentimentais que carregamos. E nós temos uma grande vantagem sobre a humanidade em geral. A vantagem de termos o Espírito Santo derramado em nós, e nos deu poder, e nos deu capacidade de subordinar os nossos sentimentos aos valores. Então, ser proativo é assumir a iniciativa e a responsabilidade de mudar os ambientes internos e externos. A gente quer fazer dessa igreja, de cada um que é igreja, um ambiente extraordinário. Porque ambientes extraordinários geram pessoas extraordinárias. O apóstolo Paulo disse, ele concedeu dons para treinar os seguidores de Cristo para que haja um serviço de qualidade no corpo de Cristo, a igreja. E ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos. Como? Em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus como adultos, plenamente maduros,
plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida como Cristo. Estamos seguindo Cristo, que é a base de tudo o que fazemos. Ele nos mantém juntos. Sua respiração e o seu sangue fluem através de nós, nutrindo-nos para que possamos crescer com saúde em Deus, fortalecidos em amor. Então, a cada encontro, nós estamos diante de uma oportunidade. A oportunidade de iniciarmos um processo de maturação das nossas relações. Oportunidade de criar um novo ambiente de harmonia, evoluindo para uma perfeita harmonia. E é neste ambiente de comunhão que se dá a plenitude da nossa alegria. Tem uma orientação mais clara e objetiva e mais linda do que essa? Na visão bíblica, o pastor é o maestro que tem a batuta nas mãos. E dele é a responsabilidade de harmonizar a orquestra, para que a música do coração seja apreciável e seja deliciosa de se ouvir, por Deus e pela humanidade em geral. Então hoje eu vim aqui para compartilhar com você. Eu não vim aqui para compartilhar outra coisa, senão para encorajar vocês a serem absolutamente, completamente compromissados com a vocação que Deus deu para nós. Um nome, uma natureza, um propósito. Nós começamos essa palavra com você dizendo: muito obrigado, Igreja Ágape. Com isso, eu entendo que você está dizendo: eu fico obrigado. Eu fico obrigado perante Deus e a Igreja Ágape. Eu fico vinculado, fico comprometido com a sua vocação e com a sua missão. Porque o maior desafio de uma igreja não é estar cheia de poder, é estar plena da sua identidade e sendo a melhor expressão que ela foi chamada para ser. Amém? Que a sua gratidão seja de fato uma gratidão no terceiro nível, no nível mais profundo do tratado da gratidão, porque disso depende a salvação das pessoas. Porque o mundo só vai crer na nossa pregação quando o mundo for convencido pela nossa relação. Eu quero que você abaixe sua cabeça e feche os seus olhos. E eu queria perguntar nessa noite se há alguém aqui entre nós que deseja esta relação primeiramente com Deus, com a Trindade, e não mais uma relação fria, distante de alguém com um Deus, mas entendendo a paternidade de Deus e se entregando a esta relação como um filho e desejando profundamente participar da família de Deus que é a igreja. Há alguém aqui nesta noite que deseja esta experiência e quer fazer essa entrega? Então agora eu quero perguntar: quantos nessa noite desejam se entregar, se oferecer a uma disposição para uma boa relação? Quantos? Quantos? Levante bem alto sua mão. Aleluia. Vamos orar. Pai, a igreja está salva. Vamos ficar em pé. Toma esses queridos irmãos que entenderam, Senhor, o desafio que o Senhor nos faz nesta noite, de uma disposição de nos relacionarmos e de nos entregarmos a uma relação extraordinária de amor e de paz uns com os outros.
onde nós nos desarmamos, onde nós nos limpamos na alma, para oferecermos-nos como o melhor ambiente possível para alguém estar, cheio de graça, cheio de simpatia, cheio de alegria, cheio de amor, cheio de disposição, para que aqueles que cruzem o nosso caminho nunca mais se sintam sós e desamparados. Ajuda-nos, ó Pai, a limpar a nossa vida da sujeira nojenta que os sentimentos promovidos por nós mesmos provocam. Limpa-nos pelo Teu sangue e dá-nos a graça de nos apresentarmos sempre com bons sentimentos dirigidos por uma boa consciência cristã, em o nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja e nesse espírito, leva-nos, ó Pai, para a vida, como conquistadores, como ganhadores de vidas, e que eles, ao serem ganhos por Jesus, possam saber o que é a família, porque conheceram o nosso amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço conciliador na pessoa que está ao seu lado. Se você já deu em alguém, dê em outro alguém. Faz isso com outra pessoa. Amém? E você está fazendo isso, e eu vou dizer uma coisa para você. Isso é um ataque mortal ao diabo. Ah, mas é um simples abraço. Não, não é um simples abraço. Isso é um ataque mortal ao diabo, porque a nossa relação anuncia a vida de Cristo, a vitória de Cristo naquela cruz. Amém? E nesse espírito de muito amor, vamos para a ceia, vamos para a mesa da comunhão em nome de Jesus.